pro esporte, se o cara faz, o cara não faz, o cara quer ter alto desempenho e não quer treinar muito, o cara quer ser um empreendedor, mas ele não quer lidar com adversidade, com risco, com gestão de pessoas, né? Então, realmente é difícil, a gente tem que querer muito para construir o que a gente vai ter depois, né? É uma jornada de médio e de longo prazo, né? Senão, quando eu tiver que melhorar o CMV da minha loja, eu ter que fazer uma rotina de 3 meses focado naquilo, cara, eu vou começar a fazer uma semana e vou desistir. Porque eu achei que eu ia fazer uma semana e ia resolver a minha vida. E não é isso. Nada dentro do Quero Café, no nosso negócio, na liderança, é construído com um gatilho de motivação e parou. Tem essa analogia de fato com, cara, vai ser desconfortável. Não espera que os outros façam. Vai tu fazendo. Toda jornada de bons resultados começa por tu fazer primeiro. Então, meu time não engaja. Cara, então faz tu. Meu time não tá sorrindo pro cliente, nós não estamos conferindo as entregas, faz tu, acompanha. Isso eu posso cravar nesses 10 anos, eu não vi ninguém que focou de verdade e consistente em algo que não resolveu aquela alavanca. A mentalidade empreendedora, de forma bem resumida, o cara tem que querer muito, né? E isso, às vezes, quem olha de fora, assim como um dia eu fui só empregado com essa visão, não estou aqui fazendo julgamento do que é certo ou errado, mas é que nem abrir os números. Quando ninguém abre, a gente interpreta da forma que a gente quer, né? E assim, um dia eu interpretei, tu, e etc, né? Então, quando a gente traz esse contexto, a pessoa, não sabia que era tão difícil, né? Todo encontro tem uma tarefa, que o Tadeu falou, né? Então, até tu chegar no final do curso, o conteúdo e as atividades que tem, eles te provocam a tu fazer uma análise e, cara, tu tem que querer muito, né? E isso liga com um conteúdo que eu ouvi esses dias sobre neurociência, né? Que até a gente teve uma fala muito legal de um cara de marketing, a gente não espera que vai começar com isso, e ele iniciou a fala dele falando isso lá no G4, né? Então, antigamente, né, as pessoas, 80% era querer, né? Querer é igual a atitude, a ação, né? E 20% era prazer. Então, hoje não é as pessoas, é nós todos, né? Na atualidade, a gente vai aumentando a proporção do prazer e diminuindo do querer. Então, ela trouxe lá um dado que estimativas são que, antigamente, quando tinha que se caçar o próprio alimento, a pessoa tinha que caminhar, em média, 13 quilômetros para conseguir a caça, voltar e ter o alimento para a família. Então, a jornada do prazer era muito menor do que a do querer. Cara, tu tinha que querer muito, né? E hoje, ela usou o exemplo da comida e tal, eu peço comida no telefone, né? E a jornada do prazer é muito maior do que a do querer, né? Então, e isso às vezes vai pro esporte, se o cara faz, o cara não faz, o cara quer ter alto desempenho e não quer treinar muito, o cara quer ser um empreendedor, mas ele não quer lidar com adversidade, com risco, com gestão de pessoas, né? Então, então lembrei dessa fala porque é muito do que a gente está vivendo hoje, a gente tenta trazer para a galera e se retroalimentar. Não, cara, realmente é difícil, a gente tem que querer muito para construir o que a gente vai ter depois, né? É uma jornada de médio e de longo prazo, né? Perfeito. E nesse mesmo... Me ajuda a lembrar, mas quando a gente passa... Realmente a gente quer que ao final do curso, da formação, cheguem lá pessoas que realmente querem. Que a gente fala que a gente não criou esse curso para fazer carinho, a gente criou esse curso para desenvolver e para ter muito mais, digamos, conversas difíceis e falas não confortáveis do que coisas confortáveis, que tem muita relação com isso, que a gente acredita que o resultado de médio e longo prazo para qualquer esfera da vida... mas o que vocês estão querendo dizer? Não é para mais pedir comida pelo delivery? Não, é que o mundo moderno que a gente vive, ele fica o tempo inteiro nos estimulando a ter uma vida mais confortável. E aí fica cada dia mais difícil de eu me provocar ao desconfortável, né? De eu... tô treinando, mas é puxado. Cara, sim, é isso mesmo. E isso é o gostoso. O puxar do treino deixa alguma coisa ou outra mais leve, né? Então... Senão, quando eu tiver que melhorar o CMV da minha loja, eu ter que fazer uma rotina de 3 meses focado naquilo, cara, eu vou começar a fazer uma semana e vou desistir. Porque eu achei que eu ia fazer uma semana e ia resolver a minha vida. E não é isso. Nada dentro do Quero Café, no nosso negócio, na liderança, é construído com um gatilho de motivação e parou. Então, tem essa analogia de fato com, cara, vai ser desconfortável.
vai piorar muito para depois melhorar, né? Então a gente fica o tempo inteiro falando isso. E eu me lembro que em alguma dos momentos, alguma das falas mais duras, se não me falha a memória, olha, não sei se não foi 100% da primeira turma quando eu fiz um dia a pergunta quem pensou em desistir. Quase todos tinham pensado em desistir. Não é que eu fico feliz com isso, mas eu penso, tá mexendo, tá sendo desconfortável. Sem ficar um pouco desconfortável, não vai chegar lá, não vai conseguir, de fato, imprimir no dia a dia, na sua mudança pessoal, alguma coisa para conseguir deixar a vida mais fácil, conseguir se tornar um melhor líder, conseguir diminuir a rotatividade ou qual indicador que seja aí, né? Então, quando eu escuto essa que eu pensei em desistir, eu penso, tá mexendo. Pensou em desistir, mas não desistiu, né? Isso é legal. Isso quer dizer que tu tá sendo desconfortável, mas, cara, eu vou avançar, eu vou seguir um pouco mais. E aí a pessoa esbarra num segundo desafio, né? Ela tem toda essa parte de consciência que o Tadeu trouxe, ela se incendeia com essas coisas boas, pum, volta pra loja, né? Então, a gente também trabalha isso, cara, vocês vão voltar para um lugar que as pessoas não estão recebendo o mesmo conteúdo, não estão na mesma jornada que tu, talvez não estão compradas no mesmo sonho, alguém tá só numa transição e tá pensando em ir para alguma coisa, então pra galera não desanimar, cara, é assim mesmo, é tu que vai ser o responsável por dar essa batida de tu conseguir juntar mais 2, 3 pessoas que vão te ajudar a formar essa cultura dentro da loja, né? Exato. Depende de ti. Isso que tu foi falando, a gente estava de fato nesse evento e não tem como não lembrar os primeiros eventos que tu vai, os primeiros cursos, quando tu ainda se formando como um líder, quando a gente tinha uma loja, 2 lojas montando. Cara, tu vai, tu te empolga, tu recebe aquele banho de consciência dos problemas e do que tu tem que fazer. E aí tu volta empolgado e tu cai no dia a dia e é exatamente isso. Só tu tava lá. Então, assim, tu inclusive tem que cuidar com o nível de empolgação que tu chega. O cara tá maluco, velho. O que tá agora? Quer mudar as coisas do dia pra noite? E é verdade, não dá pra mudar do dia pra noite. E aí é o nosso papel de ir traduzindo e sabendo como eu vou engajar o Tadeu, o Jeff, quem for aqui no meu time pra ir fazendo aqui, pra ir me levando pra aquele caminho. Mas aí tem algo bem legal, que se tu tem força de vontade, se tu realmente entendeu que tu tá jogando esse jogo do desconforto, cara, tu pode fazer, faz tu. Não espera que os outros façam. Vai tu fazendo. Toda jornada de bons resultados começa por tu fazer primeiro. Então, meu time não engaja. Cara, então faz tu. Meu time não tá sorrindo pro cliente, nós não estamos conferindo as entregas. Faz tu, acompanha. Isso eu posso cravar nesses 10 anos. Eu não vi ninguém que focou de verdade e consistente em algo que não resolveu aquela alavanca. Cara, seja vendas, seja custo pessoal, seja rotatividade, seja CMV. Tô falando aqui de alguns dos desafios do nosso negócio. Resolver todos ao mesmo tempo também não dá. É aquela pessoa que não faz atividade física e que quer começar e começa e faz todos os dias. Isso é estatístico, isso aí não posso dizer que nunca dá certo, mas praticamente nunca dá certo. Alguém que não faz nada e quer começar a fazer 7 dias por semana. É a mesma coisa eu voltar para minha loja e querer resolver ao mesmo tempo todas essas alavancas. É devagar que a gente vai fazendo, mas de forma consistente, trabalhando em cima de uma alavanca, olhando para as outras, mas de forma consistente. Por isso que a gente sempre permeia nesse assunto, né, de disciplinas na pessoa física ajudam muito a buscar resultados no teu trabalho profissional. Não é o único caminho, mas ele ajuda pra caramba, porque ele ensina o nosso cérebro, o funcionamento da nossa mente a, cara, não desistir tão fácil, a saber que vai ser desconfortável, mas fazer aquilo que eu preciso fazer. Aquilo que a gente tanto fala. Essa frase até ficou meio assim, sinônimo de empreendedorismo, sinônimo de trabalhador, fazendo o que precisa ser feito. Verdade, mas às vezes a gente confunde ela com o que realmente precisa ser feito.
A gente fala, não é só ir para a loja, não é só estar fisicamente lá, é eu estar fazendo o que precisa ser feito. Então, em determinado momento, ao invés de eu ficar o tempo inteiro na minha operação achando algo para fazer, opa, agora eu vou fazer um caixa, agora eu vou ali ajudar no café que tem 2 comandas, agora eu vou dar uma limpada nisso. Tudo atividades bonitas, legais de ser feita. Mas não, o papel da liderança não é esse. Porque pode ser que tu tá ali fazendo esse monte de coisa uma semana inteira e tu não sentou e olhou nos olhos de um colaborador e conversou com ele, com alguém na tua espinha dorsal. Tu não teve aquela conversa difícil. E aí faz uma analogia. Olha quantos caras bala a gente ouviu falar agora lá. Pô, Guilherme Benchimol, fundador do Waze, o cara lá do Bank of America. Cara, tem uma raiz base em todos. Não tem nada milagroso. Todos eles falaram conversas... Uns falavam conversa difícil, outro falava decisões impopulares, não querer agradar a todos, que é isso, tá, mas tu é pra ser chato, não é isso? Não é? Não tô falando pra ser chato, ser desrespeitoso, mas se o Tadeu hoje não fez o que, pô, tá combinado, eu tenho que falar, eu tenho que trabalhar. Mas para isso existe jeito, existe técnica, existe momento, timing para fazer aquilo. Não é, então agora tudo que eu tô vendo de errado eu tenho que falar o tempo inteiro. Não é isso, mas é pensar sobre aquilo, é planejar, é ir para uma reunião de liderança, conversar com alguém do time, planejado, ver o que tu vai falar, lembra o que tu falou na última vez. Tudo tem uma metodologia que pode vir para nos ajudar, né? Então...